Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia, nós estamos estudando Gênesis capítulo 2, do versículo 10 a seguir, que diz assim: E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Vamos parar aqui no versículo 14, que eu acho interessante a gente falar sobre esses rios. Aqui é uma coisa interessante, gente. É importante a gente dizer que como Deus aqui, ele faz as coisas no Jardim do Éden, ele quer colocar uma localidade. Deus ele não precisava explicar essas coisas, né? Quando Deus pediu Moisés para escrever sobre a criação, ele faz uma localização que alguns desses rios aqui, por exemplo, 2 deles existiu e existem, né? 2 deles a gente não se encontra mais, mas 2 deles já são falados e se encontra ainda hoje. Mas olha que diz assim: e saía um rio do Éden. Deus fez que jorrasse do Éden um rio, e o jardim, ali diz que é do Éden para regar, o jardim dali se dividia em 4 partes. O que é importante nós compreendermos? Primeiro, é que Deus é que fez brotar este rio. É que Deus que fez aqui ter este rio, que ele fosse beneficiar não somente o jardim do Éden. Imagine vocês se esse rio tivesse secado ali no Jardim do Éden, e se não tivesse esses braços, esses 4 braços de rios, a humanidade estava perdida, porque você sabe que a civilização, ela se deu no início onde tinha os rios, né? E ali apareceram também, que é importante a gente dizer, é que apareceram os deuses. Por quê? Porque quando havia aquelas enchentes, quando havia muita chuva e as casas que estavam ali também, próximo aos rios, e se enchiam, as pessoas entendiam antigamente que era deuses irados, né? Então eles começaram a criar oferendas para tentar agradar esses deuses, né? Deus da chuva, o Deus da enchente, esse Deus que destrói na cabeça dele, esse Deus que faz os rios transbordarem e trazerem assim destruições. Então as pessoas passaram então a ter adoração aos rios, as águas, e você vai aí ver aí em alguns países que os rios para eles são sagrados. Vamos dizer aí, o rio lá na Índia, para aquelas pessoas são sagradas, mesmo que sejam rios todo poluído, todo sujo, né? Cheio de poluição, mas eles acreditam que há uma divindade ali, que eles entendem que esse rio é um Deus que está ali para eles. Eles tomam banho, eles fazem ali os seus rituais, mas é importante que tenhamos essa compreensão que tudo isso iniciou ali no Jardim do Éden. Houve um rio no Jardim do Éden que agora ele foi ter uma água corrente que estava regando o Jardim do Éden, mas que não ficou só ali. Que Deus permitiu que ultrapassasse os limites do Jardim do Éden para que futuramente os homens pudessem ser beneficiados e assim a sociedade, de um modo geral, a iniciar o processo do desenvolvimento, do crescimento, porque uma vez o homem sendo expulso do Jardim do Éden, havia necessidade de ter esses braços de rios para que o homem pudesse sobreviver, dar continuidade à vida. E os homens, então, faziam suas moradas à beira dos rios.
E nesse meio, nesse inteirino, né, entre os rios Eufrates e Tigre, os homens passaram então a adorar, depois do pecado, a deuses. Aí começou a adorar a Deus da terra, Deus sol, Deus lua, Deus rios, mares, etc, etc. Por quê? Porque eles perceberam que os rios, na cabeça deles, ficavam bravos, né? E vinha a destruição, as enchentes destruir, então eles entendiam que era Deus irado, era Deus com raiva. E aí os homens passaram a adorar a natureza. E, ao invés de adorar o Criador da natureza, passaram a adorar a natureza, passaram a adorar a si próprio. Você vê lá, quando o homem comeu da árvore da vida, ele passou a se adorar a si próprio, entendeu que ele era o próprio Deus, e aí passou a se endeusar as coisas criadas. Então esses rios aqui são rios de fatos, né? Nós conhecemos ainda hoje 2, como já disse, mas que tudo teve um início no Jardim do Éden, e que foram 4 braços de rios, e que um deles trazia uma referência de riquezas, referências de pedras preciosas, né? Onde os homens começaram a entender e compreender essa parte do financeiro, de correr atrás do lucro financeiro, do ouro, da prata, das joias, dos diamantes, etc, etc, etc. E que onde, até hoje, para muitos, o dinheiro é o seu próprio Deus. A riqueza é o seu próprio Deus. É gente correndo atrás de ficar rico a todo custo. Não importa quem ele vai atropelar, não importa quem ele vai magoar. O importante é eu ter o bem material, porque isso para muitos é até bênção de Deus. É até bênção de Deus. Alguns acham que ser rico é ele ser abençoado por Deus. É ele ser bem-sucedido, ele está sendo uma pessoa de Deus. Quantos você vê aí que por ele adquirir alguma coisa, ele acham que por ele ter essas riquezas, então ele é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que Deus está com ele porque ele adquiriu as riquezas. E aqui tinha um rio que dava essa conotação de ouro, de diamantes, de joias, de pedras preciosas, né? Dando a entender que o homem, ele está, ainda hoje, está à procura dos bens materiais, que ele está à procura do bem-estar físico, ele está mais à procura do bem-estar físico, do bem-estar material do que do espiritual. Então ele corre atrás aí dos diamantes, dos ouros, das pedras preciosas, e até hoje você vê igrejas prometendo você ser bem-sucedido nessa parte financeira. Quando você é bem-sucedido na parte financeira, Deus está com você. Quando você não está sendo bem-sucedido na parte financeira, você está na maldição de Deus. É uma desordem, é uma mentira, né? É uma inverdade, porque se Deus de fato quisesse que nós todos fôssemos ricos, milionários, ele teria nos deixado no Jardim do Éden, porque que é a maior riqueza que tinha ali no Jardim do Éden, não é? Ele tinha permitido que a gente continuasse no Jardim do Éden, porque ali era tudo do bom e do melhor, e tinha tudo para nós, porque se esse rio aqui do Jardim do Éden que tinha os braços que trazia todos esses benefícios, então eu estava bem, porque lá no próprio Jardim do Éden tinha tudo isso, né? O homem correndo atrás do material. Não estou dizendo com isso que a gente só vai viver o espiritual, claro que não, já expliquei isso nos vídeos anteriores, mas nós devemos não entender que o bem-sucedido, que a pessoa abastada, que a pessoa ricas, ou as pessoas que têm muita grana, elas foram pessoas
que foram abençoadas por Deus no sentido de que tem muitos bens, então ele tem Deus na vida. E não é verdade, né? A gente conhece muitos ricões aí que são bruxos, são feiticeiros, são pessoas que não acreditam em Deus, são ateus. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos que entender que se Deus quiser, se Deus nos der essa capacidade de enricar ou se tornar rico, mas que tudo isso seja para a glória do nome dele, mas que também essas riquezas que nós temos, devemos ajudar o outro. Nós não devemos ser egoístas, porque na verdade o que nós vimos é as pessoas se correndo atrás das riquezas e vivendo aí uma guerra, uma luta, como eu disse aqui, a todo custo ficar rico, a ficar milionário, para auto se gabar que tem Deus e, quem sabe, não ajudar ninguém, ficar aí só cuidando de si, né? Cuidando. E as riquezas desse mundo, a maior riqueza é o próprio Deus, né? Não estou dizendo com isso que você não pode ser rico de maneira nenhuma, porque até a própria Bíblia diz, fala sobre isso, né? A Bíblia diz que fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro, ou seja, o apego exagerado ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Ou seja, eu colocar o dinheiro como meu Deus, o mamon como meu Deus, eu estou amando outro Deus, então estou esquecendo o Deus principal. Então é um perigo a gente entender isso. Agora, não é perigoso você ser rico. Você pode ser rico, mas não ter o dinheiro como seu Deus. E você é uma pessoa abençoada por Deus, sim, no sentido financeiro, que você consegue reconhecer Deus através de tudo isso e ainda é capaz de não somente ser rico, mas ajudar os outros aí, né? Porque isso aí é coisa maravilhosa. E nós vimos aí várias pessoas que são riquíssimas, né? Tem muita grana, que ajuda o próximo. E não precisa ser crente para isso. É importante dizer isso. Nós conhecemos várias pessoas. Bill Gates, né, é um deles, um homem milionário, cantores que tem associações que ele ajuda hospitais, ajuda outras pessoas, uma comunidade, uma associação que em benefício de outros. No entanto, não são evangélicos, não são cristãos. Eu entendo que as pessoas que são milionárias, são ricas e que nasceram para ser ricas, eles têm então a graça comum. Que isso depois eu falo sobre o que é graça comum, ou seja, não tem nada a ver com salvação, mas ele tem a graça comum, ou seja, ele tem o privilégio de receber, mesmo não sendo cristão, a bênção de Deus e de fato ajuda o próximo, mas isso não leva à salvação. Não faz dele ser salvo, porque o único meio de a pessoa ser salva é através de Jesus, não é através das riquezas. Então aqui nós vemos um rio que nasceu no Jardim do Éden, que tinha 4 braços, um deles trazia muito ouro, e o ouro bom e muitas pedras preciosas, né, mostrando aí o Deus que nós temos é um Deus rico, e que a nossa maior riqueza é o próprio Deus, que nós não confundamos, não podemos confundir os bens materiais com Deus. Os bens materiais pode ser uma graça de Deus para nós, ou uma graça comum que ele dá para todos os seres humanos, independente de credo religioso, porque ser rico não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver se crê ou não crê em Deus, é uma graça que Deus dá. É como se fosse o sol. Deus dá sol para toda a humanidade. E tem gente que tem um sol melhor do que o outro, né? Ele pode tomar o sol ou viver do sol numa praia linda, num lugar, num ambiente mais agradável, porque ele tem condições financeiras para estar nesse ambiente agradável. Tem outros que vai tomar um sol numa laje de casa, porque é o único que pode, né, onde o lugar que tem outros que nem laje tem para tomar o sol, né? Ele tem que ir para a rua e às vezes ele tem que achar um cantinho para tomar o sol. Mas tem alguém que tem o seu espaço,
que tem seu garçom, que tem ali as suas alimentações, que tem a sua própria praia, tem ali a sua piscina, ou ele pode usufruir de um sol num grande hotel, 5, 6 ou 10 estrelas, né? E tal. E tem outros que, infelizmente, para ir tomar um sol, às vezes tem que ir aí para uma praia mais simples, porque não pode usufruir de uma praia melhor. Mas Deus deixou para todo mundo. Então essa graça comum é o seguinte: a riqueza Deus deu para alguns, independente de ser crente ou não, mas que ele precisa reconhecer que essa graça comum ele recebeu, é um dom de Deus, é um presente de Deus, e que aí ele deveria agradecer a Deus e viver para Deus, mas eles aproveitam da sua grana, do seu dinheiro, da sua riqueza, até para fazer o mal, para adquirir mais riquezas e talvez até para prejudicar o outro e talvez para matar alguém, né? Porque alguém para adquirir alguma coisa vai querer roubar, e aí eu preciso de grana, eu preciso disso e vou correr atrás e mata por causa de uma água gelada ou uma água fria, mata por causa de um picolé, mata por causa de um relógio, mata por causa de um óculos, de um celular, de uma joia simples. Então a gente precisa tomar cuidado disso aí. Mas o rio aqui, que saía do Éden, ele tinha 4 braços e tinha esses 2 rios que nós falamos primeiro aqui. O primeiro é destacado, que fala que tinha pedras preciosas. O segundo fala que tinha que ele estava ali entre uma cidade chamada Cuxi, né? Que se você vai encontrar essa cidade aqui na Bíblia, eu não vou falar sobre geografia aqui agora, né? Dentro da Bíblia aqui onde se encontra esse Cuxi aqui, que você vai encontrar, né? Mas fala desses 2 últimos rios, que é muito bacana, que se encontra ainda hoje. O terceiro rio, o Tigre, e o 4º, Eufrates. Você vai encontrar ali na Mesopotâmia, onde nasceu a civilização. A civilização nasceu entre esses 2 rios últimos aqui, onde houve aí o ser humano, ele passou a se desenvolver e a crescer e se tornar uma cidade, uma nação, etc, etc, etc. A civilização começou a surgir à beira desse rio. Mas nós vemos aqui a providência de Deus. Deus permitindo que nós não, mesmo depois do pecado, a gente tivesse condições de sobreviver. Mesmo que a gente passe a destruir, mesmo que a gente passe a querer a não respeitar a natureza, desrespeitando, a gente ainda, Deus fala assim: olha, eu vou deixar algo aqui que vem do jardim do Éden, para vocês continuar a ter vida. É como se Deus está dizendo assim: olha, do jardim do Éden nasceu esta água que vai dar vida a todas as nações, ou seja, que vai conseguir fazer que todas as nações tenham uma alimentação, tenham condições de sobrevivência. Mas do próprio jardim do Éden, vocês precisam entender e compreender que a maior sobrevivência é ter Deus. A maior sobrevivência é conhecer de um Deus criador, um Deus que fez. Deus, quando ele me mostra esses rios, esses 4 braços dos rios, e de onde saiu, é Deus dizendo o seguinte: ó, a vida para vocês continuarem sobrevivendo, esse rio teve uma origem no jardim do Éden, e para você continuar vivendo, você precisa ter uma origem. Hoje é através de Jesus. Jesus é o nosso jardim do Éden, que nos dá vida para prosseguir e continuar vivendo e ter uma consciência da geografia, ter consciência da importância da água, né? Ter a importância desse objeto que muitos países têm dificuldade de ter água. O nosso Brasil é rico em águas potáveis, né? Nós somos abençoados ao nosso Brasil por ter tanta água, e nós não sabermos aproveitar essas águas que nós temos. Nós desperdiçamos águas, e vou te falar, o que nós jogamos no ralo de água, muitos países aí sofrem. Quem dera se tivesse aquilo que nós jogamos fora. A gente não sabe aproveitar. Então, o que eu pego aqui de aprendizado?
nesses textos que nós lemos. Eu pego primeiro é que tudo originou do Jardim do Éden. Começou dali. Deus ainda deixou um fio, vamos dizer assim, os braços de água se tornarem condições ou condição para a sobrevivência humana. Deus dizendo assim, lembre que até a água que você está bebendo teve o início ali no Jardim do Éden. É fazendo eu voltar ao Jardim do Éden. É fazendo eu lembrar do pecado original, do vacilo do homem ali no Jardim do Éden, mas que Deus ainda mesmo nós não ficando mais no Jardim do Éden, Ele permite que eu tenha vida aqui na terra, para que eu possa entender que a minha vida é muito mais do que aqui na terra. Essas águas me trazem vida, me dão condições para sobreviver aqui na terra. Mas existe uma água da vida, que é o próprio Jesus, que faz eu ter a vida eterna. Eu posso conhecer a vida eterna através da água, que é Jesus Cristo. Porque você sabe que Jesus, ele próprio disse que ele é a água da vida. Nós lemos aqui num vídeo anterior, em Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 1, que diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. Olha aqui, esta água da vida, que brilhante como cristal, que saía de onde? Do trono de Deus. Olha aqui, do trono de Deus e do Cordeiro. Está falando aqui do paraíso, de Deus, do próprio Deus e de Jesus. Então esta água da vida que nós precisamos ter vem de Deus através de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós bebermos de Jesus, ter Jesus, nós estamos recebendo de Deus esse Cordeiro, onde está dizendo aqui. Então, de onde surgiu esta água? Lá do Jardim do Éden, que tinha 4 braços, e esses braços, 2 sumiram, desapareceram, 2 ainda continuam, para fazer a gente lembrar de que esta fonte, ela surgiu de Deus, e que a fonte maior continua sendo de Deus. Em outras palavras, eu e você só estamos vivos porque Deus quer que nós tenhamos vida. E se eu quero ter uma vida eterna, eu preciso então compreender que tudo começa lá no Jardim do Éden e começa de Deus. Tudo teve início de Deus, tudo começou de Deus. Não somente de Deus, mas também do seu Cordeiro, de Jesus Cristo. Quando você reconhece Jesus como seu Cordeiro pascual, quando você reconhece Jesus, que é aquele que substituiu, que tomou a cruz no seu lugar, e que você tenha ele, você tem essa vida, como diz aqui da árvore, da água da vida, que é o próprio Jesus. É interessante a palavra de Deus quando fala assim, que ele é a água da vida. Quem beber dele jamais terá sede. Que sede é essa? Claro que não é sede física. Porque a sede física, eu bebo a água hoje, agora, mais tarde eu vou querer beber de novo. Eu vou estar com sede. Mas quando eu bebo de Jesus, eu sacio a minha sede para sempre. Então está dizendo aqui que eu beba desta água. Mesmo dizendo aqui destas águas, de fato, você percebe que mesmo estas águas existindo, inclusive 2 existem até hoje, está dizendo aqui de Jesus. É através de Deus que nós podemos beber e matar nossa sede espiritual. É através de Deus, é através de Jesus, e sem Ele nada podemos fazer. É Deus dizendo assim, olha, eu que sustento o planeta. Se Deus quisesse que esse planeta acabasse, gente, é só secar as águas, fazer as águas secarem. Como 2 rios aqui desapareceram, ele fazia o seguinte, olha, eu vou desaparecer todas as águas do planeta. Acaba, gente. Aí já era. Mas Deus continua nos dando vida. Deus está querendo dizer para eu e você, quando você colocar a água na boca, para matar a sua sede física, você lembrar que existe um Deus que mata a tua sede espiritual. E que você precisa beber também de Deus. Você precisa beber de Jesus. Você precisa ter Deus. Você precisa ter Jesus. Porque só eles que faz você ter uma vida de fato e uma vida eterna. Esta vida nossa aqui é passageira. Um dia eu não vou precisar mais beber desta água.
aqui da terra, mas eu vou continuar bebendo de Deus, eu vou continuar alimentando de Deus. E é Deus me levando de volta ao Jardim do Éden, dizendo, olha, é através de Jesus que você volta ao Jardim do Éden a ter vida e vida com abundância. Então Deus está nos dizendo, através desses 4 rios, que Ele providencia os recursos para todo ser humano, crente e não crente. Que a uns Ele dá até riquezas, outros Ele não deu, porque não quis, né? Porque Deus sabe, se algumas pessoas tiverem ou ficarem ricas, Ele vai mais prejudicar do que ajudar. Como tem muitos ainda, infelizmente, que não sabem usar as suas riquezas. Mas a graça comum faz que alguns sejam beneficiados aqui na terra, crente ou não, e nem com isso quer dizer que eles são salvos, porque a salvação só depende de Jesus. É o Deus está dizendo que Ele que sustenta toda a natureza, todo o homem. É Ele que dá esta água, é Ele que dá esse alimento, é Ele que consegue, é Ele que permite que a água que surgiu ali no Jardim do Éden se dividisse e fosse beneficiar todo ser humano, todos os povos. Para fazer que, se eu preciso de alimentar o meu corpo físico, eu também sou espiritual, que eu preciso alimentar, matar minha sede espiritual. E se você não matou a sua sede espiritual, é só através de Deus, é só através de Jesus Cristo. É reconhecendo que Deus enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar e ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você ter Jesus e conseguir ter Jesus, que é esta água, alimentar sempre de Jesus e dar ao outro também Jesus, que é a água da vida. Quando você dá ao outro também Jesus, a água da vida, você está ajudando o outro a sobreviver espiritualmente. Então, fica aí essa palavra para nós, só sobre esses rios. De fato aconteceram, existe uma geografia apontando uma localidade. Também é Deus dizendo que nós teremos direcionado a água da vida, que é o próprio Jesus, ele nos leva a uma localidade. E a localidade que nos leva a alguém, que é o seu próprio Pai, que é o próprio Jesus, é o próprio Deus, né? Deus Criador. Então, fica aí esta palavra. Nós estamos aqui passeando pela Bíblia, aprendendo que mesmo através de algo de geográfico, nós temos Deus nos dizendo que surgiu e que há um início e que todo esse início tem uma fonte, e essa fonte quem sustenta é Deus. Até hoje Deus sustenta a humanidade com água, é Deus que dá-nos a água e que nós não devemos ser egoístas, devemos beber, mas dar ao próximo também. Seja água física ou água espiritual, nós devemos repartir. Não devemos ser egoístas, não devemos ser egocêntricos, mas viver para o próximo também. Que Deus nos abençoe e até a próxima.